Mas que bonito, né? Não há ferrolhos, eu estava ouvindo lá dentro. Nem porta que se fechem diante da. Não há doença, nem culpa que fiquem perto de nós. Aquele fusquinho que está lá fora, vamos lá para o Ambaí comer feijoada. Aí, Elivel, feijoada e chupar laranja. Vi a Nilda essa semana, tá arrebentada, hein? É a mesma? A Nilda. A Nilda, aquela que É perdeu os mesmo? filhos. O que houve? Tá excomungando todo mundo. Excomungando, tá feio. Ela falou que vai vir aqui, vai mandar para a localização, não sabe nem quando é que vai vir, tá? Tá transformado, tá ruim. Tá ruim. Rapaz. Xingando todo mundo, É. xingando eles. Como que as pessoas estão com demônio. Tá ruim, Misericórdia. Gente, deixa eu mostrar uma coisa muito séria para você, baseado no que o Código está falando. Lá no livro de 1 Pedro, não, 2 Pedro, vamos dar uma olhadinha. Tem até uma canção que diz, né? O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou, mas deixou de ouvir, meu irmão. É uma casa sem alicerce construída de areia. É complicado demais. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro, capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Acharam? Ô Galdino, bem-vindo, Galdino. Ué, cadê a Fabiana? Não veio, né? Só o Galdino que veio? Cadê a Fabiana, Galdino? Vamos lá. O 2 Pedro, agora, o que te abençoa, o que muda a sua história, é o que você entende daquilo que é falado. Entendeu? Não é que, olha, o pastor fala muito bem, né? Coitado de mim, tem muito erro de português, mas você entende o que eu falo. O principal é você entender a mensagem. Deus pode estar te dando um conselho, não é todo livro que é seu. Tem um versículo aqui que Deus vai falar com você. O outro versículo pode ser comigo. O pastor também tem que ouvir. O outro versículo já é para você falar com um parente em casa, ou como agir com aquela pessoa, está entendendo? Então é importante você entender a mensagem. É como aquela pessoa que vai fazer uma prova. Eu, por exemplo, quando eu fui renovar minha habilitação, eu tive que fazer uma série de exames, eu tive que estudar novamente um livro azul, com 90 perguntas, das 90 perguntas ia cair 30, das 30 eu tinha que acertar no mínimo 21
21 acertos eu tinha que ter. Eu peguei aquele livro, eu comi, né? Eu tenho que estudar esse livro. Porque se eu não estudo, eu não passo na prova. Tinha que estudar o livro. Assim é a Bíblia. Você quer ir para o céu, você quer prosperar, você quer viver em paz, você quer viver sorrindo, você está preocupado com o dia de amanhã. Então você precisa ouvir o que Deus está te ensinando. Senão você não consegue. Nós temos opinião própria. Precisa disso não. O prejuízo é seu. O prejuízo é seu. E essas coisas, tudo que você planta hoje, não nasce hoje, gente. Demora um tempinho, mas vai nascer. Aí você vai lembrar, poxa, se eu tivesse ouvido e obedecido, hoje eu não estava passando por isso. Então é preciso entender as coisas de Deus. Não pensa você que eu nasci cristão e quando eu passei pelas águas, logo eu fiquei santinho. Não, irmão. Isso demora um tempinho. Até você entender que aquilo realmente é pecado, não é certo. Você vai errando, mas você é perseverante. Uma hora você vai entender e dizer, peraí, chega. Não faço mais, não falo mais, não ouço mais, não olho mais, não desejo mais. Você começa a se desligar de tudo aquilo. Mas enquanto você ouvir de qualquer jeito, você não vai bem. Não vai bem. Entendeu? Negócio sério. Hoje mesmo até eu guardei o conselho da mãe de Samuel, que ela mandou um áudio para mim, bem-vindo, e mandou também uma escrita, né? E eu li, eu fiquei... O que ela está falando é positivo, é muito sério. Então, o 2 Pedro, capítulo 2, é coisa que você quase não ouve. Aí, um monte de gente desviado, um monte de gente que só é da igreja, mas não se converteu ainda não entende ainda o que é ser santo, o que é ser Jesus, o que é ter temor de Deus, que é abençoar, curar, evangelizar, entendeu? Ainda não entende. Então, o capítulo 2 fala sobre os falsos mestres, quer dizer, quando eu te ensino errado. Diz, e também houve entre o povo falsos profetas. O que é um profeta? Porta-voz de Deus, irmão. Mas se a pessoa que é porta-voz de Deus não está falando a linguagem de Deus, tem coisa errada aí. Então, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que é heresias? Religião. A pessoa é só religiosa. Vou lá, vou orar, mas a conversão não. Mas e negarão a quem? Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo o que? Repetindo a perdição. O próximo é de repente. E muitos seguirão as suas soluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou, por exemplo, Judas,
ele participava dos cultos com Jesus. Jesus dava a palavra ali positiva, é filho de Deus, gente. O Judas, com todo esse ensinamento, ele era ganancioso. Não sei o que ele tinha em mente, trazendo para os dias de hoje, não custa nada. Uma hora eu tiro 50, outra hora eu tiro 100, uma hora eu tiro 10, vou botando lá no cantinho e vai chegar onde eu quero. Eu compro um terreninho, compro uma casa e tal, só que era desonesto. Até que foi feita uma proposta para ele, se ele entregasse Jesus. Quando falou o valor, o olho cresceu, né? Poxa, eu com essa grana aí, eu tô feito. Só isso, só entregar Jesus, só não precisa bater nele, não, só entrega para gente. Ofereceram lá uma grana irresistível. Se ele não pega e fala para alguém, você é muito besta, rapaz. Agora você estava bem, comprava uma casa, comprava um carro bom, podia até ir morar nos Estados Unidos, sei lá para onde, tal. Mudava a sua história, você não aceitou. Não, ele aceitou. Aceitou e participava da ceia, participava dos cultos, via Jesus curar, expulsar demônio, mas ele não voltava atrás da decisão dele. E até que ele traiu mesmo Jesus. Mesmo Jesus falando, um de vós é o diabo. Aquele que mete comigo a mão no prato vai me trair. E Judas botou a mão no prato. Aí ele falou o que mesmo? Acabou dentro do prato. Quando, gente, hoje eu estava explicando isso aqui hoje de manhã, que culto abençoado hoje de manhã. Quando o maligno entra no homem ou na mulher, a sua razão apaga. Você não sabe mais. Você não consegue discernir o que é certo e o que é errado, enquanto o diabo não executar o plano dele te usando. Depois que ele executar o plano dele, que você cair na cadeia, ou ficar aleijado, perder uma perna, ou ficar entre a vida e a morte, é que você vai entender, não devia ter feito aquilo. Aí já é tarde. Entendeu isso? Como hoje, eu lembro, a Fabiola contou hoje aqui o que aconteceu com o Fábio. O negócio foi muito além. Está na transmissão que eu fiz hoje de manhã, está lá. Diz que o Fábio no caixão, eu tinha avisado ele, tal, tudo direitinho, mas não deu confiança não. Quem está falando? É o Mota? Conversa. Tá bom. Que ele no caixão, cheio de flores, a Jurema chegou junto com a Fabiola, a irmã dela, alisou a cabeça do Fábio, aí ele abriu o olho, olhou assim para ela, olhou para a Fabiola, olhou para a tia, foi e fechou. O que você faria com um caso desse? Complicado, né? O meu pastor foi orar num velório, aí eu falei assim, só vai lá, pastor? Ele disse, vou, irmão, vou lá orar lá. Amém. Pois, pastor, eu falei sério, sabe? Porque a gente quando começa a crer em Deus, você crê mesmo de verdade, né? Eu falei, pastor, bonito se na hora que o senhor orar, o homem ressuscitar. Eu mato ele de novo, irmão. Ele falou isso para mim. Eu falei, pastor, a hora que só estiver orando ele lá, e se o homem ressuscitar, eu mato ele de novo, mato ele. Então tem gente que tem medo, né? Várias pessoas que eu orei aí voltaram
Você ficou com medo? Não, irmão. Eu vi a obra de que Deus fez. É uma coisa inexplicável, tá? Eu tive essa experiência, graças a Deus. Então, continuando. E no versículo 2, ele ensina 3. Vamos voltar aqui no 2, que é uma coisa aqui muito forte. E muitos seguirão as suas dissoluções, que são suas ideias, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ué, fulano não é cristão, fez aquilo ali, não. Ele foi orientado pelo pastor, pelo missionário, pelo não sei quem, mas isso não é de Deus, não. E agora para explicar isso? Que a pessoa acredita que aquilo ali é certo. Eu vou fazer um almoço na igreja, convido vocês. Quando vocês chegarem aqui, aí vocês vão encontrar aqui umas garrafas, uns litros de 51 na mesa e limão. E é isso aí, pastor? E, irmão, só um golinho para abrir o apetite. Tem nada a ver. Se você tiver mente fraca, você vai aceitar. Mas você não viu lá em Provérbios 20, Deus te proibindo da bebida alcoólica? E aí? Aí você vai dizer que Jesus transformou? Você vai arrumar um argumento para poder entrar naquele erro. Você vai dizer que Jesus foi no casamento, e acabou o vinho, transformou lá água em vinho. Mas que vinho é esse? Se o álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo. Noé tomou um porre lá, depois colheu as uvas e não existia alambique. E aí? É aquilo que Jesus falou: eu irei e vocês vão morrer no pecado de vocês. Entendeu? Então muitos seguirão a sua dissolução e você é dele. 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Quando uma pessoa diz eu te amo, você sabe o que você está falando? Primeiro que amor não é falado. O amor ele é mostrado, é uma atitude. O amor tem ação. Aquilo ali é que mostra o verdadeiro amor. Hoje, dia das mães, que Deus abençoe todas as mães. Mas quantas mães? Outro dia eu peguei o testemunho de uma, que na hora do almoço os filhos perguntaram: mas a senhora já almoçou, mamãe? Já, a mamãe está satisfeita. E não tinha comido para poder deixar para os filhos. E aí, isso é o quê? Barriga roncando, mas ela preferiu alimentar os filhos. E ainda existe isso por aí, irmão. Então, isso é amor. É o camarada que não vai trair, não trai sua esposa, não trai o seu esposo, fiel, isso é amor. Mas ele explica que no versículo 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus, presta bem atenção nisso, né? Que você olha assim, isso é um jornalzinho, isso é uma revista. Não, irmão, isso é a palavra de Deus, isso é a Bíblia. Glória a Deus, amém. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? Sob o domínio de um demônio, que é inferno, tá? Os entregou às cadeias da escuridão, irmão, ficando reservados para o juízo. Esses anjos, sabe quem vai julgar eles? Tem noção? Somos nós, irmão.
E se você estiver no vermelho? Mas, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quer dizer, a família de Noé foi salva por causa da fidelidade dele. Então eles tinham morrido lá no dilúvio também, mas Deus poupou eles por causa da fidelidade de Noé. Tem muitos filhos e filhas que não acontecia uma desgraça por causa da fidelidade dos pais. Nunca esqueça isso, tá? Mas, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ele mostrou: eu destruí lá, todos que viverem impiamente vão passar pelo mesmo processo. Mas a gente acha que não, irmão. A nossa carne é terrível. A nossa carne, ela tem os desejos dela que você embarca se ferra toda. E a nossa carne é terrível. Quando ela decide odiar uma pessoa, meu Deus, só Jesus mesmo para mudar isso. Quando ela diz: eu vou mentir, vou dizer que não fui eu, não peguei, você não volta atrás de jeito nenhum, irmão. A tua carne domina você, porque o Satanás está nela. É coisa séria, irmão. Você vê quantos tiveram a loucura de desafiar Deus, como Herodes. Herodes desafiou Deus, morreu com medo de bicho. Faraó, quantos desafiaram Deus? Corá, Datã, Abirão. Negócio sério. Mas no versículo 6: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. 7: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, que só fazia coisa que dava nojo. Porque este justo, porque justo, ele respeitava a palavra de Deus, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas, né? Ah, vai ficar nessa aí, Santinho? Poxa, olha lá, a Janete está te dando mole. Se fosse eu, já tinha pegado, não sei o que. Disse: não, vou fazer isso não. Vem cá, vamos fumar um negocinho aqui, vamos cheirar um negocinho, vamos tomar um negócio. Não. Ele respeitava a Deus, respeitava a sua palavra. Ele era afligido. Aí, o santarrão aí, ó. Vamos perguntar onde mora Deus, e ali, ó, naquela casa ali, ó. Ele era afligido todos os dias. Um verdadeiro cristão, ele sofre perseguição. Zombam, escarnecem por ele ser fiel, irmão. Não pode, não existe. Entendeu? Que é metida santo, que não sei o que. Irmão, mas o Senhor falou que se não houver santidade, ninguém vai ver Deus não, irmão. Aí, estando lá no lago que arde com fogo e enxofre, vai dizer: rapaz, eu devia ter ouvido, hein? Não, achei que sabia tudo. Juvenal me ensinou assim. E aí? Mas 9:
Assim sabe o Senhor fazer o quê? Livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aquelas pessoas que temem a Deus, não pensa você que eles não sofrem tentações. Sofrem com dinheiro, com mulher, quando é mulher com homem, de matar uma pessoa, não falar mais com fulano, não vou falar mais com ciclano, não vou fazer isso aqui, não sou obrigado. Sofre tentação, mas por ser justo, Deus dá força para você resistir àquela tentação e você não errar. Você botar a cabeça no travesseiro sem preocupação. Não fiz nada de errado, não temo nada, vou ficar aqui quietinho, vou passar minha noite aqui. Ô Jesus, eu sei que o Senhor não dorme, mas fica aqui comigo, vou dormir. Me sustenta aqui, de manhã o Senhor me acorda. Jesus fica ali, irmão, com você, te guarda, te livra da tentação. Entendeu? A pessoa que é de Deus mesmo, nessa era do celular, você não tem mulher pelada no celular, nem homem pelado no seu celular, você não está interessado em ver calcinha de ninguém, você é outra pessoa, irmão. Você não é mais aquela pessoa mundana. Você tem que parar e analisar. Qual a diferença hoje que sou evangélico do que eu era antigamente? Mudou agora? Não mudou nada. Irmão, está faltando, irmão. Se você não pedir a Deus, você vai ficar escravo na mão do demônio. É onde a palavra diz o quê? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, irmão. Você pensa que eu estou aqui pregando e não me policio? Eu me policio, irmão. Eu não aprovo nenhum erro meu, não aprovo. O senhor não erro, mas é coisa bem leve, que às vezes acontece, um julgamento, como ontem eu fui levar a Jeane para a apresentação da Letícia no colégio, ela soltou do carro, entrou, veio um caminhão, arrancou, quebrou meu retrovisor. E ó, o que o senhor fez? Liguei o carro e fui atrás. Vim atrás. Aí saí fora um pouquinho, como se eu fosse cortar ele, disse. Aí ele foi e encostou o caminhão, soltou, coçando a cabeça. E aí, bebê, como é que fica isso aqui? Puxa, eu nem vi, viu sim, viu que você fugiu, poxa. Mas eu não sei nem quanto custa isso, não sei como é que eu vou pagar, não tenho dinheiro. Calma, motorista de caminhão de lixo, né? Não tenho dinheiro, meu pagamento vai ser tal dia. Aí, enquanto ele estava falando, eu troquei de lugar com ele. Entendeu? Ele estava falando, eu troquei de lugar com ele. Se fosse eu que tivesse quebrado o retrovisor dele. E aí? Entendeu? Falei, meu amigo, presta atenção no que eu vou te falar. Toma mais cuidado ao dirigir. Ele não jogou o carro em cima do retrovisor, mas ele tirou do carro que estava estacionado em frente ao colégio e não prestou atenção que o caminhão é grande. Quando você tira a frente do caminhão, a traseira entra. Aí ele puxou a traseira, levou o retrovisor. Ele não fez por querer. Mas uma pessoa, um homem natural, não entende isso não, irmão. O cara quer o preço do carro. E aí? Falei, meu amigo, presta mais atenção, eu também sou motorista de caminhão. Falei assim para ele, tá? Vai em paz, segue seu trabalho, mas se o senhor pega meu telefone, não preciso pegar telefone seu. Eu estou perdoando você, vai com Deus, tá bom? Vai trabalhar. Ele ficou assim me olhando, vai, meu filho. Aí ele foi, e aí, pastor? Eu fiquei com o retrovisor quebrado.
Pô, Deus vai abençoar, eu vou lá, caço lá e conserto, tá tudo bem. Mas a minha consciência, poxa, só meteu a mão no rapaz, cobrou ele. O diabo não pode falar isso para mim. E nem Deus está chateado comigo. Ah, pastor, o senhor é muito bobo. Não, não, não. Eu temo ao Senhor. Temer ao Senhor é uma coisa, ser bobo é outra. Entendeu? Agora aí eu crescia porque eu estava na razão. É assim que muita gente até morre. Ah, é, meu amigo? Espera aí, só um instantinho. Pronto, acabou, resolvido o problema. E aí? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Experimenta perdoar, que você vai crescer muito. Amém? Glória a Deus. Não vai na marra não, que um dia você vai precisar, hein? Ou talvez nem chegue lá. Vamos lá. 10. Mas principalmente quem, pessoal? Aqueles que segundo a carne andam em concupiscência da imundícia e desprezam o que? As dominações. O que é isso? Não, eu não aceito que ninguém manda em mim. Eu não aceito governo. Coitado de você. Ai de mim, se isso me acontece. Está amarrado em nome de Jesus. Deus abençoe aí, bem de Melo. Bom, então, versículo 11. Ainda o 10, né? Vamos repetir. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, que mais? Obstinados, não receiam de blasfemar das autoridades. É quando você fala de pastor, fala de padre, fala de governo, você não respeita a Deus. E se você não fazer, você está fazendo. Não, mas também todo mundo faz. Você não é todo mundo. Entendeu isso? Então, o seu sofrimento, aquilo que não dá certo, é porque você não baixa a cabeça para Deus. É isso, e nós temos que se render a Deus. Parar de falar errado. Ah, não vai dar certo. Aí, já mudou o tempo, pronto, vou ficar gripado. Você só fala coisa ruim. A sua língua é um veneno, é perigoso para você isso. Mas, versículo 11: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemos diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas, você sabe o que é nódoas? A gente pegava muito isso antigamente, né? Nódoas. Isso é uma coisa que tem na bananeira. Alguém sabe o que é nódoas? A nódoa, se ela pegar na tua roupa, é ruim para tirar, hein? É uma mancha. Zequinha passa lá, que ele é fofoqueiro, rapaz. Aí o outro enquanto, misericórdia, aquilo ali, 71, e não sei o que, a pessoa tem uma mancha, irmão.
fala demais, e é metida brigando, ó, deixa para lá, tem uma mancha, nódoas, mas não perdoa ninguém, olha, evita, vamos lá, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de quê, pessoal? Quando se fala em adultério, não é só sexo, não, irmão. Existe outro tipo de adultério. Por exemplo, quem é o seu pastor? Você tem pastor? Quem é o seu pastor? Eu sou casado com a Jeane, então eu só durmo com a Jeane, moro com a Jeane, vivo com a Jeane. Agora, se eu hoje vou dormir lá com a Juvelina, aí eu estou adulterando. Assim é a igreja. Você está na igreja X, você é da igreja de Efésios, mas você vai lá para a igreja de Sardes, aí chega lá a carta para a igreja de Sardes, você vai pagar o preço, que você é da igreja, aquele pastor que vai responder para sua alma, mas lá você está seguindo outra cabeça. E a Bíblia que você tem na mão está dizendo: obedecei a quem? Então, pastor Mota, o senhor está errado. Não, a Bíblia que me ensina assim, irmão. É onde quebraram a cara os que seguiram a cabeça de Teudas. É Teudas, porque não tem acento, senão era Teudas. É isso, irmão. Agora não adianta falar nada. Tem gente que acorda logo, tem outros que só aprende depois que acontecer. Vamos lá. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de quê? Ninguém vai mudar minha cabeça, que sou assim e acabou. Engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado aonde? Na avareza. Filhos de quê? Você sabe o que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa avarenta, se tiver um cara morrendo de fome na sua porta, ele vai morrer porque você não dá uma quentinha para ele. Quem tem filho babado é gato. Negócio sério. É terrível isso. Mas os quais, repete o 14 que você vai ver que pesado, olha aqui, tendo os olhos cheios de quê? De adultério, você engana de todo jeito, e não cessando de pecar, você não para, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado aonde? Na avareza, é um coração duro, você não abre mão, você não ajuda ninguém. Filhos de maldição, olha que coisa, os quais, deixando o caminho direito, que é Jesus, erraram, seguindo o caminho de quem? De Balaão. Balaão era de quem dá mais, irmão. Balaque ofereceu, ele foi lá, e ele ia morrendo por causa da mania dele. Deus mandou um anjo como adversário dele, e a ordem foi: se o jumento que ele está montado lá, a mula, passar por você, você mata ele. O animal não, o animal você deixa vivo, mas ele você mata ele. Foi, irmão. E até que o animal não passou pelo anjo, mas reganhou as patas, caiu, né? Aí o anjo se revelou.
Mas ele antes discutiu com o animal, nossa misericórdia, irmão. Ele bateu, ele pintou e bordou. E aí o anjo disse: rapaz, eu estou há tanto tempo seguindo. Mas eu não vi. Deixa eu te falar uma coisa. Se essa mula passa por mim, eu mato você. A ordem é para te matar. Ele era ganancioso. É de quem dá mais. Então, os quais, deixando o caminho direito, versículo 15, erraram, seguindo o caminho de quem? De Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. É igual eu digo para você, se você vier, vai ficar rico nessa igreja, vai lotar isso aqui, irmão. Ninguém quer Jesus, quer dinheiro. Você quer Jesus, quer dinheiro. E Satanás disse: prostrado me adorares, todos o reino te darei. O pessoal vai, mas me fala da salvação. Você não sabe nada. Buscar em primeiro lugar o que, pessoal? Então, no reino de Deus você vai encontrar a sua riqueza. Tem a mulher da sua vida, o homem da sua vida, tem o dinheiro que você precisa, o anel que você precisa, o cordão que você precisa, o carro que você precisa, está tudo no reino de Deus. Saiba buscar. Amém? Quando Deus falou para Noé que ele tinha que fazer uma arca, e a arca veio para onde? Para a mente de Noé. Ele arregaçou a manga e fez a arca, salvou-se e salvou sua família. Mas não, você quer seguir outra cabeça, fazer o quê? Vamos lá. Versículo 16: mas teve a repreensão da sua transgressão, como o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Meu irmão, já imaginou? Você vem andando na rua e tal, aquele cachorro todo leproso, rabinho sem pelo, aí olha para você, esse nosso cachorro nojento. Ele, nojento porque eu estou com um recado para te dar. O que você faz? E aí, irmão? Cachorro falando, eu sou cachorro mesmo, e eu estou com um recado de Deus para falar. E aí, irmão? Você já me chutou, já prometeu me jogar água fervendo, e eu vim para falar com você. E aí? Você crê que o jumento falou com Balaão? Fala para mim. Você crê nisso? Você crê nisso? Fala aí, velho. Você crê? Você crê? Que o jumento falou com o camarada? Você crê nisso? Você crê, Tiago? Você crê, Cosme? Jumento, irmão, você está montado em cima. Ó, Balaão, que é isso? Não, irmão, ele travou, foi uma discussão. Cala a boca! O que Deus faz para salvar uma pessoa, irmão? Olha, um dia entrou uma senhora aqui, toda ruinzinha, bem velhinha, parou ali na porta ali e disse: pastor Mota? Eu, sim, quero falar com o senhor. Pois não, minha irmã. Quando o senhor vier pregar, vai para o escritório, ora primeiro, depois o senhor vem pregar. Eu nunca mais esqueci isso. E o senhor faz isso? Faço. Se não, irmão, Deus quer que seja assim, é assim, porque eu não posso pregar da minha cabeça.
Entendeu? Eu tenho que ver o que Deus quer falar com você. De repente você está com o filho quase morrendo em casa, e eu vou falar aqui sobre plantação de cana. Não tem nada a ver com o que você precisa. E Deus sabe o que você precisa, mas como eu escolhi o que vou pregar, eu não consigo te ajudar. Entendeu? Então, é aquilo que você precisa ouvir. Às vezes você está com uma arma aí para matar uma pessoa, é certo isso? Então Deus, se é Deus que está me usando, eu vou falar dessa arma sem saber que você está armado. Não tira a vida, porque depois vão tirar a sua, está em Gênesis 6, papapá. O pastor sabe que eu estou armado, Deus sabe, irmão. Como é Ele que está me usando, Ele vai falar exatamente o que você precisa ouvir. E você está decidido aí, pastor, sair de casa, e isso e aquilo outro, e eu trago uma palavra que você não pode fazer isso, e agora? É Deus usando, pronto para pedir as contas, fechar as portas da loja. Não, que Deus vai dar um crescimento lá, irmão. Que lá vai crescer, você vai vender, você vai conseguir. Mas ele sabe disso, porque eu não estou pregando o que eu estudei lá. Isso aqui é muito bom para falar lá na igreja. Não, irmão. Se eu não tenho nada para falar, suba outra aqui e seja usado por Deus. Mas eu tenho que ser usado por Deus para pregar para você. Ou eu estou aqui com raiva do Tiago, então eu vou pregar só para Tiago. Esse pessoal de cabeça raspada, não sei o que, tal. Oi, irmão. E vocês que precisam de uma palavra, gente, o que ele está falando? Aí você começa a procurar quem está com a cabeça raspada. Acho que é aquele moço ali, ó. Mas não foi isso que você veio buscar aqui na igreja. Como é que eu vou te ajudar? É isso. Por isso eu oro, Deus, eu vou pegar. Quero que o Senhor vá comigo. Me usa. Eu não tenho uma mensagem. Não tenho uma mensagem. Eu preciso da mensagem. Daqui a pouco Deus mostra, é isso aqui. Não dá. Amém, Jesus? É desse jeito, irmão. Não vê um monte de gente aí que toma um remédio errado? Ó, dá esse remedinho aqui, mas o cara não teve noção, não sabe o que está fazendo. Toma, daqui a pouco está todo. Ele morreu que tomou o remédio errado. Mas, vamos lá, está quase acabando. Falta pouco. Então, versículo 18, porque falando, versículo 16, vamos repetir, mas teve a repreensão da sua transgressão, como o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes, aí ele explica, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, não é pela palavra de Deus, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisa muito arrogante, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com soluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Acaba a pessoa, fulano falou que não tem nada a ver, você volta para o erro. Igual você estava lá servindo no Exu Caveira, não, eu não sirvo mais ele, mas todo dia você está lá. E aí? Como é que pode? E aí? Complicado. Que andam em erro.
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. A pessoa mesmo é servo daquele demônio. E aí? Teve uma pessoa que conversou com uma pastora nossa aqui. Aí a pastora falou: ué, fulano de tal falou que os pastores vai lá no... Aí a obreira disse: vai sim, vai lá e tira uma consulta. Como é que vai fazer para poder... Rapaz, eu não quis acreditar nisso, mas é verdade. E aí? Agora você entende por que a Bíblia diz que nós não podemos servir o quê? Ele falou isso à toa? Não é à toa. É um assunto que eu não posso nem estar comentando, não. Cada um com seu cada um. Amém? Só que eu fiquei sabendo disso, fiquei horrorizado. Há um combinado. Mas um dia Deus te mostra. Vamos lá. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Por quê? De quem alguém é vencido, põe isso na tua cabeça. De quem alguém é vencido, do tal faz também o quê? Servo. Eu não fumo, não bebo, graças a Deus, sou liberto. Mas se eu pegar um cigarrinho, eu fui vencido. Amanhã eu estou comprando cigarro. Eu fui vencido. Se diz: não dê lugar ao diabo. Você fez a primeira? Fiz. Amanhã você vai fazer a segunda. Aí depois você vai querer se livrar e você está lá agarrado. E aí? Se a primeira vez foi uma luta para te libertar, imagina a segunda. Que o demônio, ele quando perde o lugar dele, ele vai, roda e tal, dá um jeitinho, vê como é que está a barra. Se você continua no primeiro amor, se você já esfriou, aí ele entra, mas ele não entra sozinho, porque sozinho ele já perdeu. Aí ele vem trazendo, se foi um, ele vai trazer mais 7 com ele. Se foi 2, ele vem com 14. Foi aonde o gadareno chegou a 100.000 demônios. Aí, meu irmão, você até vem para a igreja, ora, mas você não consegue ser batizado com o Espírito Santo, você não consegue adorar Deus, não consegue buscar o Espírito Santo, e você precisa dele. É sério, irmão. Eu preciso do Espírito Santo. É igual a pessoa que faz direito. Hoje esse é o último ano, né? Você terminou? Terminei. Já está completo? Não, falta uma coisa. O que falta? Oi? Ah, é a carteirinha da UB, como se fosse o Espírito Santo. Ele não ele não pode advogar sem essa carteirinha. Você está formado em medicina, você precisa de quê? O que agora? Tiago se formou lá, o que ele precisou depois? Isso é ele, irmão, senão ele não é, irmão. Se trabalhar em qualquer lugar sem a CR, vai dizer: isso aí é um falso médico. Assim é o cristão sem o Espírito Santo, você não estuda sobre isso. O cristão, ele tem que pedir o Espírito Santo, senão ele é um crente fraco. Você cai em pecado. Você não consegue parar de mentir, parar de xingar, parar de tomar um golinho de vez em quando na moita, você vai lá e bebe mesmo. Você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você muda totalmente. Você é equilibrado, você é manso. Você precisa do Espírito Santo. Mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Não mistura as coisas, irmão. A pessoa que é batizada na água, ela é batizada em nome do Pai, em nome do Filho, o que mais?
em nome do Espírito Santo, não com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. E mais, nenhum pastor batiza com o Espírito Santo. Esse batismo só Jesus faz. Só Ele é que batiza com o Espírito Santo. E a pessoa que realmente, eu quero ir para o céu, quero ser salvo, quero ser usado por Deus, você vai pedir a Deus, todo dia, quando você orar, Senhor, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. Senão você não muda, irmão. Você até quer Jesus, você quer ir para o céu, mas te falta o quê? Temor. Precisa do temor. Isso só quando o Espírito Santo entra em você, você é selado com o Espírito Santo, aí você muda. Gente, fulano é diferente, porque você é selado com o Espírito Santo. Você fala em línguas. Batizado com o Espírito Santo não é rodar, cair para trás, rolar na lama, lá em... O que é isso? Não, ele está sendo... Não é isso não, irmão. Isso aí é em outro lugar. Em outro lugar, não, ele está desenvolvendo. Cai lá na parede, cai não sei aonde, cai não sei, ele está desenvolvendo. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa, você fala em línguas. Amém? Glória a Deus, e eu provo isso biblicamente. Você começa a falar em outras línguas que você não entende, você não sabe o que está falando. Aquilo ali só Deus sabe o que é. E quem fala em línguas não é para libertar ninguém, é para fortalecer você, para ajudar alguém. Entendeu agora? Sim ou não? O próprio Jesus de Nazaré, em Atos 10, 48. Mas deixa eu terminar esse pedacinho que eu vou mostrar a você rapidinho, que está adorado. Então, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, o demônio não pode mais botar a mão em você, pelo conhecimento, você conheceu, se você não conhecer, você não escapa, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Sabe o que vai acontecer? Você vai chamar os crentes de endemoniado, e a pessoa que está endemoniada vai estar tão possuída que ela é santa. Você que vem na igreja, que dizima, que ora, toma a santa ceia, fala em língua, você que está endemoniado. O demônio faz você pirar aí. Chama atenção, você fica igual o cachorro que come chinelo. Tá nem aí, já viu o cachorro que arrebenta o chinelo todo? Vem cá, adulto, olha o que você fez aqui. Tá nem aí para você. Bota o outro lá e vai fazer a mesma coisa. Você fica assim, você perde a razão. Então você precisa, numa conversa séria com Deus, pedir: Senhor, me batiza com teu Espírito, dá o teu Espírito. Mas tem que ser sério, irmão. Não pode esse negocinho na tua cabeça que você não precisa, não, que você está sendo enganado. Como muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente está vivendo de qualquer jeito, achando que está agradando a Deus. Não é, irmão. Eu sou louco se eu disser para você que não está certo. Não, irmão. Quando eu aprendi isso e entendi isso, eu pedia muito a Deus: Senhor, me batiza, me sela com teu Espírito, eu preciso. E sobe monte. Nossa, irmão, foi uma correria, até que num domingo o Senhor me da igreja. Gostoso, irmão.
tia me ligando, tia Neuza. Mas no versículo 21, porque melhor lhe fora o que, pessoal? Não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou para o seu próprio vômito. Você veio para a igreja, foi batizado e desviou-se. É como o cão que bota coisa ruim para fora e ele não joga a terra. Na fezes ele joga a terra, no vômito não. Ele anda o dia todo, depois volta lá e come o vômito. O cachorro faz isso. Entendeu? Quem cria cachorro sabe que ele faz isso. Assim é o cristão que desviou do caminho do Senhor. Vai lá para a igreja, nada dele, e tal. Irmão, você não sabe o problemaço que você está arrumando para você. E a porca lavada ao esponjador de lã. Uma porca lavada, ela se torna uma esponja muito fácil para pegar mais lama. Pega muito mais lama. Então assim a pessoa, rapidinho. Mateus 12. Olha o que acontece com a pessoa que se afasta de Deus. E Deus está te orientando, tá bem, não é bem assim não. Então tá. Depois vai dar trabalho. E outra coisa, irmão, a liderança, o pai ou a mãe que não busca Deus, o que será dos filhos, irmão? O que será dos pobres coitados? É sério. Então, o Mateus 12, 43, vamos rapidinho para a gente não atrasar. Mateus 12, 43. São palavras de Jesus, tá? Está escrito assim, que é letras vermelhas aqui. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ele procura uma outra pessoa igual àquela que ele saiu e não acha. Ninguém tem impressão digital duplicada, ninguém. Você é o único, irmão, no mundo. Então ele não vai achar outra pessoa igual a você, entendeu? Então o que ele diz no versículo 44? Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, que é aquela pessoa que ele saiu, e voltando acha desocupada a varilha e a dona. A pessoa não vai mais na igreja, não toma ceia, não devolve o dízimo do Senhor, não perdoa ninguém. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O que é habitar? Morar, irmão. Passa a morar no corpo da pessoa. Então você passa a fazer coisas que diz: não é possível, fulano não é cristão. Sei lá, olha o que ele está fazendo. E aí? E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Esse é o perigo de desviar do caminho do Senhor e servir a dois senhores. Então você não é mais daquela assim, não, mas eu vejo você sempre lá. Mas não faço mais nada. Você está lá, irmão. Vamos supor que eu usasse droga. Eu fumava uma maconha terrível, parei. Mas todo dia eu estou na boca. O que você está fazendo? Não fumo mais, só fico lá e tal. Irmão, quando chegar o bope, como é que vai ser? Papá de outro, papá de cá, eu estou no meio, e aí?
Deu para você entender? Ou você é de Deus, ou você ainda não é. Você tem que acordar. Amém? Eu tenho muitos amigos espíritas, amigos religiosos, mas cada um seu cada um, irmão. Bom dia, boa tarde, está tudo bem, tá? Se precisar de mim no meu alcance, eu ajudo, mas eu vou fazer o que lá, irmão? E aí, não, o senhor é radical, radical não, sou verdadeiro, irmão. E aí? Minha mãe tinha assento, eu ia lá. Quando eu me converti, não fui mais. Acabou. Agora eu sou de Jesus. Amém? É isso, irmão. Glória a Deus. É igual o Hulk agora, o Hulk lá do Clube Atlético Mineiro, né? Ele jogava lá. Aí, não sei o que houve lá, ele saiu, vai jogar agora no Fluminense. Mas o Hulk está todo dia lá no Clube Atlético Mineiro. Tá certo? Ele não saiu de lá? Ele agora é na Fluminense? Então, o que está fazendo lá? É o cristão, irmão. Ou você é, ou você não é ainda. Você precisa entender isso, o demônio está te enganando. Glória a Deus. Então vem para cá para a gente orar. Vamos resolver tudo aqui agora. Vem para cá todo mundo, ceia, tudo aqui, tá bom? E se você trouxe dízimo do Senhor, fica à vontade. Se não trouxe também, fica à vontade do mesmo jeito. De graça você recebe, de graça você dá. Quando você pegar a ceia, na hora que você for tomar a ceia, ninguém precisa escutar o que você vai falar, mas se confessa diante de Deus. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Xinguei, briguei, roguei praga. E pedi a Deus o perdão, meu. Amém, Jesus? Ficar limpinho diante de Deus, é gostoso isso, é bonito. Vim para cá, pode seguir, tá, gente? Sério. Não esquece de dizer o que é esse povo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. As pessoas têm que olhar para você e dizer: ali é um homem de Deus, ali uma mulher de Deus. Não é as pessoas ficarem em dúvida. Não, o que ele faz não é possível. Eu estou em dúvida. Isso não pode acontecer. Está repreendido, né, irmão? Glória a Deus. Ou é ou não é, irmão. Amém? E glória a Deus. Agora, não mistura as coisas. Você é de Deus. Você não pode negar a sua voz às pessoas, independente do que elas fazem. Se é religiosa, se fuma, se cheira, se bebe, você não pode negar a sua voz. Bom dia, boa tarde. E melhor é isso que você disser: Deus te abençoe. Se quando abençoa uma pessoa, aquela pessoa fica coberta, cria uma cuba de luz, protege ela. Todos eu abençoo. Tomota, oh, Deus te abençoe, meu filho. Eu não esqueço de falar isso. É gostoso. Amém? Glória a Deus. Quando você pega a ceia, aí você já entra numa conversa com Deus, irmão. Amém, Jesus? Já fala com Deus: Senhor, não esconde que Ele sabe a sua vida. Ele sabe a sua vida. Né, Carol? Não sabe a nossa vida? Deus já sabe a nossa vida.
Ele só quer que a gente confesse. Amém? Glória a Deus. Vocês estão longe. Já peguei. Glória a Deus. Isso, todo mundo pegou? Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, Pai. O Senhor sabe a nossa vida, o Senhor sabe de tudo nosso, e o que nós queremos agora é confessar ao Senhor tudo que já fizemos de errado, Pai, tudo que nós deixamos de ouvir e tudo também que nós ouvimos, o que falamos ou deixamos de falar. Nós precisamos do teu perdão. Nós não queremos estar desligados do Senhor, ainda mais sabendo, Senhor, que sem mim nada podeis fazer. Ah, Pai, perdoa a cada um de nós, até aquele pecado que a gente sabia que era pecado, mas a gente falou, a gente praticou, a gente pegou, a gente mentiu, enganou. Perdoa, Senhor, e não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Deus. E também nós perdoamos todos que pecaram contra nós, como eu perdoei aquele moço do caminhão e abençoei ele e a família dele, para que tudo vai bem na vida dele. Pai, nós pedimos o teu perdão, perdoa-nos, em nome de Jesus. E se alguém pecou contra nós, Pai, nós perdoamos essas pessoas e pedimos ao Senhor também que perdoa, e proibimos o diabo de tocar na tal pessoa, em nome de Jesus. Agora, Pai, nós temos aqui o pão que simboliza o teu corpo, ciente de que o Senhor falou: o que não comer da minha carne, que é o pão, e não beber do meu sangue, esse não tem um espírito. Quer dizer, esse não tem vida. Mas nós vamos comer sim da tua carne, vamos ter novamente aquela intimidade, seremos fortalecidos. Pai, eu quero teu Espírito abraçando esse povo, mas de maneira que eles sintam esse abraço carinhoso do Espírito Santo. Toca, Senhor, faz essa pessoa sentir. Sinta o que aquele povo sentiu no dia de Pentecoste.
Oh, aleluia. E agora, Deus, transforma esse pão na sua carne, no teu corpo, e eu autorizo esse povo. Coma da carne, coma do pão, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. O povo está sendo fortalecido, o povo está sendo curado agora. Aleluia. O povo está tendo discernimento e entendimento. Estão tendo força, estão sentindo a alegria do Senhor. E é a nossa força. Agora, Pai, transforma esse cálice no teu sangue. Eu me lembro que o sangue é vida. Quando Caim matou Abel, o Senhor perguntou a Caim: Caim, cadê seu irmão? Eu lá sou algum cuidador do meu irmão? Ele foi desaforado com o Senhor. E o Senhor disse: mas eu ouço o sangue dele me clamar. Então sangue fala, sangue é vida. Transforma esse cálice na tua vida, Jesus, no teu sangue, e nós vamos beber a sua vida. Nós vamos beber o cálice, o sangue de um novo testamento. Beba do cálice em nome de Jesus. Beba do cálice. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado. Eu agora estou abençoando esse povo. Eu peço ao Senhor que receba os dízimos, ofertas trazidas à sua casa, porque é seu. Lembra da promessa que o Senhor falou: os que me honram, eu honrarei. Honra essas pessoas, Pai, e abençoe em nome de Jesus. E eu entrego a cada um deles em suas mãos. Cobre com teu manto de justiça e leve-os em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Deseja aí um ótimo instante de domingo para o seu irmão, para a sua irmã. Feliz Dia das Mães para todos, que é mamãe, tanto aqui como pelo Facebook, em nome de Jesus. E vão na paz do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Agora a Ciara está lá quietinha assistindo. Deus abençoe. Fiquem na paz.